Nossa Senhora colocada numa casinha pequena, modesta, limpíssima e colocada em inteira ordem, ela no claustro, composto de umas pobres arcadas e, em certo ponto no chão, um vaso ingênuo do qual sai um lírio reto como uma bengala, em cima perpendicular um lírio que abre a boca, o coração e os olhos, que é símbolo da Virgem Maria. Ela sentada sobre um banquinho, com um material de meditação na mão, paz em volta, uma paliçadozinha assim, também muito pobre, muito ingênua, muito novinha e muito bem conservada, que fecha a propriedade em relação aos vizinhos e que garante a solidão. Ela está lá e diante dela ajoelhada está um anjo. Há 4.000 anos, talvez mais, a humanidade esperava aquele que deveria vir. Em virtude do pecado original, os homens estavam num caos e numa desordem medonha. Não só num caos e numa desordem, a pior das formas da desordem, que é a desordem organizada, como a do Império Romano, organizada ao revés, em que todos os princípios da ordem estão com as pernas para o ar e que constitui uma ordem. Não só assim estavam os povos pagãos, mas assim também estava o povo eleito, o povo judaico, o povo que tinha sido escolhido para a promessa. Este povo estava na maior decadência e no maior afastamento de Deus Nosso Senhor. Na terra nada mais se salvava. Uma virgem pura, concebida ela mesma, sem pecado original, expressamente para esta missão, esta virgem nascera de Santana e de São Joaquim. E esta virgem, casada virginalmente com o esposo virgem São José, meditava e sabendo que a única solução era a vinda do Messias, que a única solução era que viesse o Redentor do gênero humano, o Salvador, ela meditava, ela lia a Bíblia, da qual ela tinha uma inteligência maior do que jamais ninguém teve, e ela via as promessas, e ela pensava a respeito do Messias. Essa obra-prima da sabedoria dela, da virtude, do amor de Deus dela, essa sabedoria apenas composta, e quando ela, na paz da sua meditação, acabava de dar o último traço para imaginar como nosso Senhor Jesus Cristo seria, uma iluminação dentro do jardim. Aparece um anjo e lhe diz: Ave Maria, cheia de graças, bendita tu és entre as mulheres. Ela se perturbou e não sabia qual era essa salvação. E o anjo então explicou a ela que ela seria mãe do Filho de Deus e que o Verbo de Deus, o Messias, nasceria dela. Vocês podem imaginar o mínimo susto dela. Ela que se julgava indigna de ser a escrava da mãe do Messias e pedia a Deus que lhe desse a graça de conhecer a mãe do Messias e de servi-la. Era um favor ao qual ela aspirava, considerando esse favor arrojado. De repente recebe esse recado: mãe do Messias, serás tu? Mais ainda, mãe do Messias só não. Quem vai ser o pai desse menino? A natureza humana, ele a receberá de ti, ó Maria. Mas a união com Deus, como é? Tu serás a esposa do Espírito Santo. O Espírito Santo engendrará em ti, divinamente, espiritualmente, ele engendrará em ti o filho que vai nascer. É um tal cúmulo de graças, um tal cúmulo de favores, tanta generosidade, que é difícil calcular como Nossa Senhora se sentiu confundida naquele momento, mas ao mesmo tempo elevada, porque ela era perfeita, e vendo tais obras de Deus, ela não podia deixar de se alegrar enormemente, e vendo que Deus a escolhera para tais obras, a gratidão dela não tinha limite, e o prazer de se sentir unida com Deus, a alegria de se sentir unida com Deus, devia ser maior na alma dela do que todos os mares e todos os oceanos. Entretanto, a resposta o mínimo. Com Deus não se discute. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Quer dizer, ela aceita, Deus manda nela o que Deus quer que se faça. Ela não vai discutir que ela não é digna. Ela não vai analisar-se a si mesma, nada. Deus quer, é perfeito. Ali está ela, faça-se. E, nesse instante, um mistério divino.
do qual nós não temos noção. E desde o primeiro instante do ser, em que esse primeiro elemento do corpo dele começou a existir, como ele era perfeito, começou a existir, começou a pensar, orar. E conhecendo perfeitamente de que mãe era filho, ele certamente disse a ela uma palavra de amor. Os senhores podem calcular qual foi essa primeira palavra de amor dele para Nossa Senhora? E qual foi a resposta de Nossa Senhora? Sentindo esse carinho que lhe vinha do Filho Deus, como é que ela disse a ele? Ela disse meu Deus, ela disse meu filho, ela não teria dito filhinho? Que riqueza de alma era preciso ter para responder adequadamente a esse primeiro carinho. Que noção dos matizes, que noção das situações, que perfeita disponibilidade da alma para corresponder a tudo perfeitamente e oferecer a ele esta primícia incomparável, o primeiro ato de amor que o gênero humano lhe oferecia. É muito bonito na vida de Nossa Senhora fazer-se a correlação dentre as coisas. O primeiro ato de amor que ele deu a ela quando ele se encarnou, o último ato de amor que ele deu a ela quando ele morreu. Porque eu não tenho dúvida de que ele, antes de morrer, disse a ela, ao menos com a alma, alguma coisa que ela entendeu e que era o ato de amor último que fechava o circuito dessa vida. E era o ato de amor rei, por onde todo o amor que ele tinha tido durante a vida inteira se condensava numa veneração e numa carícia suprema. Ela também, primeiro ato de amor dela, como terá sido o último ato de amor dela. A esse filho que ela viu morrer naquela situação tão trágica, tão terrível, e que quanto mais sofredor, mais e mais ela amava. Ela não se teria lembrado, naquele momento extremo e último, do primeiro afago, da primeira troca de carícias, e ela não teria se lembrado como é este que eles estão matando. Oh, meu adorado. Vocês podem imaginar o que isso representa de santidade de união. Nós não podemos aprofundar isto nem de longe, mas nem de longe. Quanto mistério, quanta maravilha. Um segredo dentro do segredo. Mas se nós, numa pequena meditação, pensamos tantas coisas a respeito disso, e nós não somos senão nós, eu pergunto, o que terá pensado durante todo esse tempo? No céu, onde Nossa Senhora foi levada, não só em alma, mas em corpo e alma, nós veremos Nossa Senhora de perto. Os senhores não teriam, depois dessa reflexão, vontade de se aproximar dela, imaginar que ela no seu trono, tão junto do trono do Divino Filho, se debruça para saber o que os senhores querem? Os senhores já se imaginaram pessoalmente nessa situação? E um dos senhores, ou talvez eu, fazer a ela essa pergunta: minha senhora, minha mãe, podeis me contar tudo que meditastes desde o momento da encarnação até o momento do nascimento do vosso filho? Mas eu queria saber tudo. Não queria que nada me ficasse ignoto. Eu queria conhecer ponto por ponto. E minha mãe, perdoai meu atrevimento, mas eu queria contado por vós mesmos. Os senhores podem imaginar o que seria Nossa Senhora, régia, magnífica, bondosíssima, melíflua, como chamou São Bernardo, voltar a dizer: filho, começou assim. Se assim se pudesse dizer, 10 eternidades, 100 eternidades, 1000 eternidades, para ouvir só isto. Oh, que maravilha! Talvez, se o número fosse conectável com o conceito de eternidade, não é conectável, 1000 eternidades não bastariam para nós sabermos tudo isso que ela pensou só durante esse tempo. Tudo quanto ele disse a ela, tudo quanto ela respondeu, e todas as graças que ele deu, e todas as ações de graça dela, e ela que rezou por este, por aquele outro. Quem sabe se já ali ela conheceu profeticamente a existência de todos nós e por todos nós rezou. E que surpresa, vendo-a contar de repente: e nesse passo, meu filho, eu rezei por ti. Que alegria, que comoção, que agradecimento e que cântico
uma vez que é certo que no céu seremos todos cantados.